proposta final. Que o seu sacrifício salvasse o bem mais precioso das garras do mal. O mais nobre ser se fez homem, morreu porque amou seu algoz opressor. Aceitou seu destino de mártir na cruz, concluiu seu plano redentor. Envolto em dor, o Pai entregou o seu Filho a maior história de amor. A luta acabou, um pranto, um clamor da sorte fatal, Deus nos resgatou. Subjugava o santo cordeiro, era o nosso pecado. Seu rosto disforme, ferido, marcado, exclamava: está consumado. De volta ao Pai, o Filho saudoso mostra cicatrizes nas mãos. E voltando seus olhos à terra, ele diz: hoje meus filhos têm salvação. Envolto em dor, o Pai entregou o seu Filho a maior história de amor. A luta acabou, um pranto, um clamor da sorte fatal, Deus nos resgatou. Envolto em dor, o Pai entregou o seu Filho a maior história de amor. A luta acabou, um pranto, um clamor da sorte fatal, Deus nos resgatou. Envolto em dor, o Pai entregou seu Filho a maior história de amor. A luta acabou, um pranto, um clamor, o homem matou o seu Salvador. O Pai entregou o Filho. E por essa razão é que nós estamos aqui essa noite. Pela certeza de que Ele tem cuidado de nós, Ele se interessa por nós. Enquanto nós ouvíamos o hino, eu pensava em um texto que eu tenho aqui comigo, que eu quero compartilhar com você nesse momento. Não é um texto da Bíblia, mas é uma história especial para você que está conosco aqui, para você que nos assiste à distância pela internet. São duas declarações de duas famílias. Não sei se você sabe, mas uma coisa que é muito comum nesse mundo é pessoas sumirem, simplesmente desaparecerem de casa. Saem num determinado dia e então nunca mais voltam. Entre essas pessoas há muitos pais queridos que partem para nunca mais serem vistos. Há outros que
são filhos, mas que também desaparecem, os seus nomes são colocados em cartazes especiais, são divulgados para a polícia, mas essas pessoas não aparecem. Então, uma família, um pai e uma mãe, escreveram uma mensagem que diz assim: que sofrimento será este de esperar por alguém que saiu da sua vida e você não sabe quando volta. Pior que isso, você não sabe sequer se ele volta algum dia. E um outro pensamento diz assim, de uma outra família: lamentando a ausência de um filho que desapareceu. Eles não sabiam se aquele rapaz havia sido assassinado, se ele continuava vivo em algum lugar, mas incansavelmente eles continuavam anunciando e buscando o filho querido que desaparecera. Eles escrevem assim: este é um momento nosso apenas. É um sofrimento silencioso, é uma esperança persistente, um olhar no horizonte que não desiste, é um pensamento que não se perde, é um sentimento que não se cansa. Talvez Deus tenha em relação a alguns de nós um sentimento assim. O objetivo de Deus, desde que nós deixamos a casa paterna, é olhar pelo horizonte, esperando que em algum momento nós resolvamos voltar para casa. Diferente dos pensamentos que nós lemos aqui, esses pais não sabiam se esses filhos sequer continuavam vivos. Mas a pior ausência é daquele que permanece vivo e resolve por si mesmo não voltar para os braços de amor do Pai. E talvez seja assim, dentro dessa perspectiva de espera, que Deus tenha enviado a sua maior prova de amor, o seu Filho, para estar entre nós. E mais do que isso, Ele coloca diante de nós mensagens, ensinamentos, revelação. O conceito de revelação é desvelar, é tirar o véu que muitas vezes cobre os nossos olhos e nos impede de olharmos para frente com segurança e com esperança dentro do nosso peito. E é nesse sentido, certamente, que o livro do Apocalipse nos foi revelado. Um claro manual de sobrevivência nesse tempo final da história. Nós estamos estudando repetidas vezes, desde meados do ano passado, esse livro, e já aprendemos que o Apocalipse é um conjunto de 8 visões. E nesse momento nós estamos estudando a 4ª visão. Estamos chegando assim aos momentos cruciais da história, os nossos dias. E o tema que nós estudaremos hoje tem que ver exatamente com esse ponto de interrogação. É o tempo que nós estamos vivendo. Cenas que ainda não se cumpriram, outras que já ficaram no passado e algumas que se situam exatamente nos nossos dias. Como eu não me canso de repetir às vezes aqui, nesses estudos de domingo à noite, nós precisamos entender o Apocalipse como um livro de placas, que nos aponta que estamos chegando em casa. São diversas as sinalizações, placas que demonstram que a cada passo, a cada dia que nós vivemos aqui, nós nos aproximamos um pouco mais do fim da estrada. Como nas visões anteriores, a visão das igrejas, a visão dos selos, a visão das trombetas, o Apocalipse todo é dividido em conjuntos de 7. Certamente porque 7 é o número da perfeição, o número da completude. Com essas divisões em blocos de 7, Deus nos dá uma visão perfeita daquilo que será o futuro.
E para que nós tenhamos absoluta convicção de que o futuro se cumpre, basta nós olharmos para o passado. Abacuque dizia assim: se a visão tardar, não se desespere, porque ela certamente se cumprirá. Isso está lá no capítulo 2. Estudamos nas semanas anteriores a cena em que uma tela se abre no céu, e João via a mulher, a igreja, o seu filho Jesus Cristo, e as ações do inimigo de Deus, Satanás, tentando destruir aquele filho. E isso fica absolutamente claro naquela ação de Herodes, que mata diversos inocentes na região de Jerusalém. Ele queria, na verdade, alcançar o Filho de Deus. Então, nós voltamos no passado e Deus então nos dá uma grande perspectiva da luta entre o bem e o mal, que se estabeleceu originalmente no céu, um lugar onde havia absoluta perfeição. Depois o dragão persegue não apenas a mulher, mas também os seus filhos. Enquanto João estava vendo isso, na sequência ele vê uma besta, um animal, que surge do mar, de entre os povos. E então esse animal ataca os santos, é o que nós vimos na semana passada. E hoje nós vamos avançar, estudando uma outra visão que João tinha. Ele vê uma besta, um animal que sobe da terra. Vamos ler então esses 8 versos, que é o nosso objetivo de compreensão nessa noite. O texto diz assim, isso é Apocalipse 13, de 11 a 18. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida a espada, sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E os versos finais são esses: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Quando nós olhamos para esses versos do Apocalipse, certamente esse é um texto assim bastante enigmático. Contudo, há uma bênção que foi proferida. Jesus dizia em Apocalipse 1:3, na sua revelação a João: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ou seja, o que Deus está dizendo é que se nós fizermos um esforço, buscarmos a compreensão da sua revelação, do que significam esses animais, essas bestas, que surgem no cenário diante de João, com um propósito, que ele registrasse isso para as gerações futuras, porque nos dias de João isso não podia ser compreendido. O que Deus promete é que se nós nos esforçarmos nesse sentido, há uma bênção reservada para nós. Saberemos quais são exatamente os últimos pontos da estrada. Vamos então tentar decifrar o que está escrito aqui. Ele começa dizendo: vi subir da terra
outra besta. Quando nós pensamos nesse conceito, a gente inevitavelmente se lembra da besta que subira antes dessa, que nós estudamos na semana anterior. Aquela outra besta, ela havia subido do mar. E segundo Apocalipse 17, verso 15, mar é uma identificação de povos, nações e línguas. Ou seja, a besta que era representada por um animal e que, portanto, representava um poder político, de acordo com os textos de Daniel, daqui a pouco vou passar esses textos aqui. Aquela besta que nós já estudamos, ela sobe de entre os povos. Em contrapartida, essa outra besta que João vê, ela surge da terra. A clara oposição aqui nos indica que esse poder, essa nova nação, representada por uma besta, e ali tem a palavra grega que foi utilizada no Apocalipse, que é therion. O que essa palavra significa? Um animal. Um animal da mesma espécie que aqueles que foram vistos por Daniel, coisa de uns 650 anos antes que João. 4 animais que representavam 4 grandes impérios. E nós temos essa precisa revelação, porque em Daniel o anjo diz que o leão que se levanta, o urso e o leopardo e aquele animal terrível e espantoso, eles representavam reinos. Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Portanto, para que haja coerência na revelação, Deus no Apocalipse vai nos falar de 2 outros animais. Um poder que se levanta entre os povos, onde uma grande população da terra estava instalada e habitava, portanto. E um outro animal que se levanta, e esse animal se levanta numa terra inóspita, muito pouco habitada. Havia 2 chifres, e os chifres nos falam de poder, de governo. E é curioso que os chifres desse animal tinham grande semelhança a um cordeiro. Se você estudar todo o livro do Apocalipse, você verá que a palavra cordeiro é utilizada 31 vezes. Em todas as outras 30 vezes, à exceção dessa, a palavra cordeiro se refere a Cristo, o Cordeiro de Deus. E nesse caso especificamente, a palavra cordeiro é aplicada a um animal, um poder terrestre, que à medida que você continua lendo os outros versos como nós lemos, você percebe que esse cordeiro falava na verdade não como Cristo, era uma falsa imitação de Cristo, ele falava como um dragão. Portanto, embora ele tivesse a pretensão, a aparência de ser um símbolo de Cristo, em essência, o que a Bíblia nos diz é que ele não era isso. Ele falava como um dragão. Veja as diferenças entre essas 2 bestas. A primeira besta, que a gente estudou na semana passada, ela tinha 7 cabeças, enquanto essa tem uma. Havia 10 chifres na primeira, enquanto que na segunda havia 2. A origem delas é diferente, uma surge do mar, a outra surge da terra. O aspecto da primeira besta nos chamava atenção exatamente para a visão de Daniel no capítulo 7, 600, 700 anos antes. E essa besta nos chama atenção para uma aparência doce e suave. Mas em ambos os casos, tanto a primeira quanto a segunda besta, tinham por trás de si o dragão. Em última análise, o que a Bíblia está dizendo é que essas bestas eram fantoches do inimigo. Elas eram representações do inimigo de Deus. O grande teólogo Mervyn Maxwell, escrevendo, ele diz: João a viu erguer-se da terra, ou seja, de uma área relativamente despovoada, só poderia ser o Novo Mundo, e que apareceu por volta da época da Revolução Francesa. Nós estudamos na semana anterior que a primeira besta, ela reinou absoluta durante um período,
até que ela recebe uma ferida mortal em sua cabeça. E depois dessa ferida mortal, que se dá quando a igreja medieval perde o seu poder, nos dias da Revolução Francesa, e quando o Papa é levado prisioneiro para o exílio e morreria no exílio, em 1799, um ano depois da sua prisão, 6 meses depois da sua prisão, nós vemos que é nesse cenário, depois, ou no mesmo tempo em que essas coisas estão acontecendo, que João percebe o surgimento dessa outra besta. Isso é extremamente interessante, apenas para que você tenha ideia do conceito bíblico. O anjo aqui é que está dizendo em Daniel 7:23, então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra. Ou seja, a prescrição do Apocalipse é clara. Esses animais que surgem do mar e da terra, eles representam reinos ou poderes. Esse é um ponto significativo, pois uma besta em profecia bíblica representa uma nação, um poder político no mundo. É isso que Daniel nos afirma. E os 10 chifres, dizia o anjo a Daniel, correspondem a 10 reis que se levantarão. Ou seja, aqueles 2 chifres que havia na besta que João estava vendo, semelhante a um cordeiro com 2 chifres, representavam um poder constituído. Então há aqui algumas características da besta da terra. Ela é, de acordo com esses outros versos bíblicos, e você se lembra que eu tenho dito algumas vezes, que a chave que abre o entendimento do Apocalipse é a própria Bíblia. A Bíblia se auto-revela. Nós precisamos estudar os textos dentro dos seus contextos e compará-los. E então nós vamos percebendo o que eles querem nos dizer. O Velho Testamento e o restante da Bíblia abre, portanto, esses segredos do Apocalipse. Essa besta da terra é um poder político no mundo, uma nação. Ela tem autoridade global, porque ela faz com que todos, pequenos e grandes, adorem a primeira besta. Então esse poder tem que ser um poder global. Necessariamente, portanto, há de ser uma superpotência do tempo do fim. E tem que ter a aparência de uma nação cristã. Essa era a sua aparência. Esse texto nos diz que por volta de 1776, isso é história, as colônias na América tinham se unido e elas travaram a guerra revolucionária, separando-se da Europa. Assim foi posto o fundamento para uma nação completamente nova. Após a guerra, a Constituição foi elaborada e ratificada, entrando em vigor em 1789. No mesmo ano, irrompeu a Revolução Francesa, provocando uma convulsão social, não somente na França, mas em toda a Europa. Isto pôs fim ao Santo Império Romano. Ou seja, uma besta era ferida e outra surgia num outro continente praticamente inabitado. E esse país, os Estados Unidos da América do Norte, promulgava a sua Constituição e o seu pensamento de liberdade, fundamentando a sua visão em valores cristãos, aparentemente. Veja só, em 4 de julho de 1776, nós temos a Declaração de Independência Americana. Diz assim o texto: consideramos estas verdades como autoevidentes. Que verdades? Que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes são a vida, liberdade e busca da felicidade. Esse é um princípio que está instituído dentro da Revolução Americana. Mas quando nós pegamos a primeira emenda à Constituição de 1787, nós vamos ainda mais longe. Diz lá, o Congresso não deve fazer leis a respeito de se estabelecer uma religião, ou proibir o seu livre exercício, ou diminuir a liberdade de expressão, ou da imprensa, ou sobre o direito das pessoas de se reunirem pacificamente. Assim foi fundada a nação americana. Esse era o anseio dos peregrinos,
que haviam atravessado da Europa, onde durante centenas de anos foram perseguidos e assassinados como hereges. Eles queriam experimentar a liberdade no novo mundo. E assim eles vieram. E quando eles fincam bandeira em solo americano, e se libertam da dominação como colônia inglesa que eram, eles promulgam então essas claras posições de que a liberdade é o supremo direito do homem. Como seria positivo se a América assim permanecesse. Mervyn Maxwell sobre esse tema disse: concluímos que a besta com chifres de cordeiro é uma besta única, símbolo distinto de uma nova entidade, cuja existência é essencialmente diferente de todas as demais. Por que é que ele diz isso? É porque até esse momento da história, se você olhar em todas as nações anteriores, de 1800 para trás, praticamente quando a nação americana é estabelecida, em todos os outros grandes impérios de que se tem notícia, Império Egípcio, Império Assírio, Império Babilônico, Medo-Persa, Império Romano, e as nações constituídas na Europa, em todos esses impérios, a religião e o Estado estavam tão ligados que um defendia o outro, numa era que até então, até o surgimento da nação americana, jamais esses poderes haviam estado separados. Basta você se lembrar, por exemplo, que Faraó era Deus, que Nabucodonosor assim se declarava e exigiu quando erigiu a sua grande estátua de ouro, equivalente a um prédio de 9 andares de ouro maciço. Ele exigia que todos se prostrassem diante deles, porque ele se considerava Deus. Quando nós avançamos para o Império Romano, nós percebemos que em Roma, os Césares se autodeclaravam seres divinos e eram adorados. Durante a Idade Média, a igreja é que coroava os reis, e portanto comandava o Estado. Ou seja, pela primeira vez na história desse planeta, quando surge a nação americana, e você pode estudar isso nos livros de história para perceber isso, então nós temos poderes distintos. Estado é Estado e igreja é igreja. Um não interfere no outro, mas ambos têm a capacidade de funcionarem livremente. Ao Estado compete o privilégio e o poder de estabelecer as leis que regulamentem a nação. A igreja vai realizar as suas prescrições apenas no âmbito da fé. Assim é que Deus apresenta a João um animal subindo da terra para estabelecer-se como grande potência no mundo. E a aparência desse animal era de um animal que permitiria a liberdade. Contudo, quando o animal abre a boca, ele fala como o dragão. Veja só, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Que ferida era essa? Ora, durante a Idade Média toda, a igreja estabeleceu através dos seus concílios, através das suas decisões, aqueles que eram hereges e portanto mereciam ser punidos com a morte. E os reis simplesmente obedeciam às ordens da igreja. Quando os peregrinos atravessam o mar e vêm fundar essa nação, aquela era uma nação protestante, os Estados Unidos. Em relação ao que essa nação protestava? Em relação a esse método de governo, em que a igreja prescreve e o Estado executa. O Estado americano não teria essa prerrogativa, não funcionaria assim, pelo menos essa era a ideia. E é nesse sentido que a besta, a primeira besta, o poder católico, foi desferido uma ferida mortal. Mas
O que o texto diz é que a ferida mortal seria curada e que esse poder voltaria a ser restituído à igreja. Ou seja, o que esse texto nos informa, e isso não aconteceu, isso está ainda num futuro próximo. Porque fazer esse discurso, que eu estou fazendo aqui há 150 anos atrás, seria considerado por quem ouvisse como um desvario de quem estivesse assim falando. E esse é mais ou menos o tempo desde o qual os adventistas têm firmemente advogado essa visão de cumprimento profético. E à medida que os anos vão avançando, as pessoas estão percebendo que isso pode fazer sentido. Não é um total descalabro. Pode ser que aconteça. Afinal de contas, poderes que estiveram tão distantes um do outro, em décadas recentes, nós temos ficado assim alarmados quando presidentes da maior nação livre do mundo vão ao Vaticano e se inclinam diante do poder da autoridade da igreja. Não era para ser assim. Esse rompimento havia se tornado definitivo no estabelecimento dos Estados americanos. A maior realização, portanto, da Constituição americana foi a criação de uma nação em que a igreja e o Estado se acham amistosamente separados. Jamais o mundo havia visto algo semelhante. Mas embora o Estado americano falasse em absoluta liberdade e compreender os direitos das minorias, os direitos individuais, nós percebemos que à medida que a história da América avança, as coisas não funcionam assim. Por exemplo, há uma mudança de rumos, há uma voz de dragão. A decisão Dred Scott de 1857 nos indica, desde então, poucos anos depois do estabelecimento da Constituição. Veja que interessante, uma mudança de rumos, uma mudança de propósito. Dizia essa decisão Dred Scott, você pode achar isso facilmente na internet, enfim. Sentenciou essa decisão que as pessoas de ascendência africana, importadas para o país e mantidas como escravas, ou os seus descendentes, quer fossem ou não escravos, que eles não estavam protegidos pela Constituição dos Estados Unidos e nunca poderiam se tornar cidadãos americanos. Essa não havia sido a afirmação da primeira emenda. Pessoas iguais, livres. Negros não seriam livres. Importados como escravos da África, eles permaneceriam como escravos para sempre. Eles e os seus descendentes. Jamais poderiam se tornar cidadãos americanos. Isso é uma mudança de rumos. Uma outra decisão são as decisões Red Scare, a partir da Primeira Guerra Mundial. Nessas decisões, o que nós temos é uma clara perseguição a regimes políticos. Aqui nós temos uma perseguição ao regime comunista. Mas esse não é o país da liberdade em que as pessoas podem expressar livremente o seu pensamento? Grande retaliação aos comunistas que quiseram se manifestar nos Estados Unidos após a Primeira Grande Guerra. Se você quiser ler um pouco mais sobre isso, a internet está assim, repleta desses temas. Um outro caso interessantíssimo se dá na Segunda Guerra Mundial. A nação da liberdade, ela toma 70 mil americanos de origem japonesa. E olha o que faz. Foram removidos para campos de concentração ou centros de relocação, sob as ordens de um general do exército por solicitação do presidente e mediante a aprovação do Congresso americano. Ao tentar justificar esta injustiça legal, a Suprema Corte insistiu em defesa comum, que uma guerra achava-se em andamento naquela ocasião. Ou seja, em circunstâncias especiais, a América está disposta a agir com grande autoridade, restringindo liberdades individuais. Isso é o que nós estamos lendo aqui. E às vezes a gente acha que isso é coisa muito antiga, mas um grande impacto no mundo que acompanha o que acontece na nação americana foi sentido há coisa de um ano atrás, quando Obama envia um decreto para o Congresso americano,
Os Estados Unidos estão agora na matrix da lei marcial. Isso se deu em março do ano passado, a coisa de um ano. Obama deu para si mesmo poderes ditatoriais. Se você quiser entrar na internet, você vai perceber que todas as alterações, todas as ordens executivas do Congresso americano estão disponíveis ali. E se você usar lá um tradutor, você consegue ler isso em português. Uma ordem executiva pouco notada, decretada neste mês, permitirá que o governo dos Estados Unidos se apodere de todos os recursos nacionais, inclusive comida. Aliste civis nas Forças Armadas ou trabalho escravo, controle todos os meios de comunicação e racione os serviços de saúde para promover a defesa nacional. Nós temos comentários sobre isso. Por exemplo, o Ministério da Defesa tem poder sobre todos os recursos de água. O ministro do Comércio tem poder sobre todos os serviços e infraestruturas materiais. O ministro de Transportes tem poder sobre todas as formas de transporte civil. O ministro da Agricultura tem poder sobre os recursos e infraestrutura de alimentos, etc. O ministro de Saúde tem poder sobre todos os recursos da saúde. O ministro de Energia tem poder sobre todas as formas de energia. Da perspectiva da Constituição, esses são poderes inteiramente ilegítimos. O escritor e editor William Norman Grigg disse: não há nem mesmo um indício ou sussurro de legitimidade. Você está lidando com alguém que claramente não vê a presidência como suscetível a nenhum limite legal ou constitucional. Esse poder já está à disposição do poder do presidente dos Estados Unidos. Ou seja, numa situação de guerra ou não guerra, ele tem absoluta competência para tomar as decisões e perseguir quaisquer minorias que ele entenda que estão agindo contra a nação. Percebe o que isso pode significar? A justificativa é que essas ações têm um objetivo: impedir que terroristas se manifestem em solo americano. Mas a grande questão que não se cala é: quem são os terroristas? Terrorista, em última análise, é qualquer indivíduo que, em relação a qualquer tema, se levante de forma contrária à posição do governo americano. Percebe o que é isso? Isso é uma completa alteração à primeira emenda, é isso que o jornalista está dizendo. Não é legítimo, porque aquele é o país em que as minorias podem se manifestar livremente. Mas o governo americano agora tem poder de silenciar os clamores dessas minorias. Ele diz assim, Grigg, que é editor-geral da revista Republic Magazine, disse: o que é especialmente preocupante é que ele não está mostrando nenhum arrependimento por exercer todos os poderes que eram reivindicados por seus antecessores. Esses vastos novos poderes podem ser invocados em tempos de paz e em tempos de emergência nacional, sempre que forem considerados necessários ou apropriados para promover a defesa nacional. O presidente é quem decidirá quando essas circunstâncias se aplicam. Isso é um absurdo. E veja como é que o Congresso se manifesta. O Congresso seria informado mediante um resumo acerca das ações das agências governamentais, anualmente, mas não poderia alterar as leis. Apenas um aviso. Ou seja, nós voltamos aos tempos de Roma. Isso pode parecer surpresa para alguns, mas para muitos que estão informados e têm estudado detidamente as questões acerca de nova ordem mundial, nós percebemos que isso, na verdade, não é nenhuma surpresa. Não é um projeto conspiratório, não é isso. Esse é um projeto que tem sido anunciado há pelo menos 2 séculos. Por exemplo, em 1940, H.G. Wells, nesse livro,
ele apresentava já 70 anos atrás como o projeto de estabelecimento da nova ordem mundial seria feito, em detalhes. Olha um dos trechos desse livro. Inúmeras pessoas hão de odiar a nova ordem mundial e acabarão rendidas à infelicidade pela frustração das suas paixões e ambições através do advento da nova ordem mundial e morrerão em protesto contra ela. O que é a nova ordem mundial? Esse é um tema que, diz um grande pensador brasileiro, Olavo de Carvalho, eu baixei do site dele, uma entrevista dele no ano passado, ele dizia, olha, esse é um tema tão complexo e está tão avançado na história desse planeta, que para que a gente possa falar sobre ele, nós temos que ler no mínimo 13 livros, dizia ele. Esses livros são assim, o beabá, para você saber o que está se passando no mundo. Eu tenho aqui alguns desses livros, nós vamos passar rapidamente sobre eles. Ele diz que um livro que tem que ser lido é esse, A Conspiração Aberta. Ele diz que nesse livro está o projeto de construção da nova ordem. Um outro livro é Tragédia e Esperança, que mostra o detalhamento de como funcionará nos próximos anos o governo mundial. E então o Senhor Temível, que são as ações da ONU, para estabelecer esse governo da nova ordem mundial. Servidão global, impostos globais, global taxes, até a forma como as pessoas contribuirão para com esse novo governo que está sendo estabelecido, isso tem sido discutido. Há grandes grupos participando dessas discussões, os grupos que na verdade controlam esse planeta. Às vezes a gente se ilude, acreditando que quando nós votamos nos nossos representantes, prefeitos, senadores, deputados, presidentes, às vezes nós achamos que nós estamos dando o poder a pessoas que de fato têm poder. Mas a grande questão que nós não nos perguntamos muitas vezes é: a quem respondem os nossos governantes? O presidente da República? O que eles fazem nas grandes reuniões da ONU? Se você fizer um estudo detido, você perceberá que há muitas sociedades poderosas nesse mundo, onde se concentram os donos do dinheiro, os homens mais poderosos do planeta. E esses grupos econômicos é que de fato ditam as normas. Os presidentes, que são responsáveis ou deveriam ser pelas soberanias nacionais, eles são apenas fantoches nas mãos dos grandes poderosos do mundo. Pegue, por exemplo, o que é o grupo Bilderberg. Pegue o que é o poder exercido pela maçonaria, pelos Illuminatis, e dê uma estudada no que acontece nesse mundo. Não sei se você sabia disso, mas a grande maioria dos presidentes americanos, todos eles eram maçons de 33º grau. Os presidentes da Inglaterra, aqueles que comandam os grandes poderes religiosos nesse planeta, não faz diferença se eles são hindus, muçulmanos, budistas, cristãos, todos eles estão influenciados e dirigidos por esses poderes no mundo. Há outros livros, A Verdadeira História do Grupo Bilderberg, que é um grupo que concentra as 300 famílias mais poderosas do planeta. A Ascendência da Tecnologia e Ciência, ou seja, como é que a ciência e a tecnologia serão utilizadas para a imposição de uma nova ordem. As Esperanças Planetárias, a esperança dos maus, o projeto de globalização. Às vezes nós somos inocentes, mas, por exemplo, aqui há uma declaração em 2011 de Hillary Clinton. Eu tenho dezenas de slides com tudo aquilo que nós conseguimos conquistar dos documentos. Dizia ela: o Vaticano pode ser uma potência aliada. Ou seja, há um projeto. Eu tenho um pequeno filme, será que nós vamos conseguir projetar? É um filme de 1 minuto apenas. Se você entrar na internet, você vai perceber assim dezenas de filmes como esse.
E nós já vamos... Well, there have been extraordinary scenes in Berlin tonight as thousands of people... Well, there have been extraordinary scenes in Berlin tonight as thousands of people gathered to hear Barack Obama deliver key foreign policy speech on his current European tour. The Democratic presidential hopeful laid out his vision for America's place in a new world order, saying he was speaking as a proud citizen of the United States and a fellow citizen of the world. The view that America is part of what has gone wrong in our world, rather than a force to help us make it right, has become all too common. Yes, there have been differences between America and Europe. No doubt there will be differences in the future. But the burdens of global citizenship continue to bind us together. A change of leadership in Washington will not lift this burden. In this new century, Americans and Europeans alike will be required to do more, not less. Partnership and cooperation among nations is not a choice. It is the only way, the one way, to protect our common security and advance our common humanity. E aqui em poucos segundos, em absoluto silêncio, os repórteres do mundo inteiro estão fotografando esse momento desse encontro. It's a great honor for me. Thank you so much. Pode retirar, podemos voltar aqui. Eles passam alguns... O que está registrado aqui são alguns minutos em que eles ficam e depois eles vão para uma reunião a portas fechadas. Se você estudar bem, examinar aí os meios de comunicação, você perceberá que nenhuma grande reunião do G8, do G20, das grandes nações do mundo, é celebrada antes de que esses poderes, esses soberanos nacionais, sejam dirigidos em relação a como conduzirão essas reuniões pelo pontífice máximo da igreja. A Bíblia diz que esse poder seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Que sinais serão executados? Fogo descendo do céu. A grande questão, querido, é que desde que Lúcifer caiu no céu, ele tem tentado estabelecer o seu império. A princípio, se você lê os textos da Bíblia, você percebe que ele queria estabelecer o seu império para se tornar igual a Deus, acima de Deus. Isaías diz que ele declara que acima das estrelas de Deus é que ele queria estabelecer o seu trono. E ele, segundo Apocalipse 12, de 7 a 9, houve guerra no céu. E Satanás e os seus anjos foram expulsos de lá. E quando eles chegaram a esse planeta, eles convenceram nossos pais, Adão e Eva, de que uma rebelião contra Deus compensava e que Deus era injusto. E então eles imaginaram que eles para sempre, Satanás e seus anjos, haveriam de estabelecer o império deles nesse mundo. Mas na tarde daquele dia em que Adão e Eva caíram, no final do dia Jesus se apresenta no jardim e chama Adão: Adão, onde estás? E Adão havia se escondido de Deus. Então quando Adão vem, em outras palavras, o que Gênesis 3,15 diz, é uma declaração à serpente, dizendo a Lúcifer: você andou dizendo por aí que eu sou injusto e que não amo as minhas criaturas, mas eu vou provar, não apenas a você, mas ao universo inteiro, a todos os seres inteligentes que foram criados, que eu amo de verdade aqueles que eu criei. E é nesse sentido que a morte da cruz é uma declaração inquestionável do amor de Deus. Ali estava a vitória de Cristo. Mas Satanás nunca desistiu de estabelecer o seu império. Por exemplo, a construção de Babel é uma narrativa dessa busca, essa luta por estabelecer um império. Mas quando eles estão ali desafiando a autoridade de Deus, construindo uma torre que os levaria aos céus, qual era o discurso?
Se outra vez um dilúvio cair, nós seremos salvos. Podemos enfrentar a Deus nas suas pragas, nos seus projetos de destruição, de castigo. E naquele momento Deus confunde as línguas. Alguns anos mais tarde, quando vem a fragmentação do Império Romano, isso nada mais foi do que uma reedição da fragmentação do Império de Nimrod, quando tentava estabelecer a Torre de Babel, em Babilônia. Satanás sempre tentou estabelecer o seu império nesse mundo. E agora, a tentativa é de estabelecer um império que se coloque acima da autoridade, acima das leis de Deus. Um governo mundial, em que todos fecham um acordo, dizendo, esse mundo vai para frente, nós temos saída. Enquanto eles estão dizendo isso, há um grupo pequeno de pessoas, simples, que acreditam na Bíblia acima do que dizem os homens. Porque a Bíblia diz que esse mundo onde nós vivemos não tem solução, não tem saída. A única saída é o estabelecimento do reino eterno de Cristo. Mas há uma grande expectativa, porque veja, a humanidade nunca esteve tão preparada, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do conhecimento, como nos nossos dias. Há plantas de fábrica no mundo inteiro com condição de abastecer a todas as nossas necessidades. Há, portanto, um grande desejo de que a globalização dê certo. Compramos carros japoneses, chineses, exportamos grãos. O mundo está conectado como se fosse uma pequena aldeia. Falamos vendo pessoas do outro lado do mundo através dos nossos celulares. É verdade. O que perseguimos nos últimos 200 anos, a partir da revolução do pensamento, a Revolução Francesa, a partir da Revolução Industrial na Inglaterra, do século 17 e 18, é que, afinal, poderíamos viver livremente. Mas embora o mundo esteja no limiar de grandes acontecimentos, de uma grande perspectiva de sobrevivermos aqui, por outro lado, nós também nunca estivemos tão próximos do caos. Não conseguimos controlar o nosso lixo, não conseguimos controlar a irreverência do coração humano, não conseguimos silenciar aqueles que tentam destruir a sociedade, viciados, drogados, traficantes, assassinos. Portanto, o mundo é dirigido por um banco de 4 pernas. Uma dessas pernas é o mundo jurídico-político. É onde as leis são impostas. Pense num banco. Se não forem 4 pernas, esse banco vai cair com quem estiver sentado em cima. Então nós temos o mundo jurídico-político estabelecendo as leis, através dos governantes. E quando as leis não são obedecidas, o mundo jurídico, então, toma as rédeas e define que elas sejam obedecidas. Um outro pé desse banco é o mundo militar. Se as leis não são atendidas, os militares vão agir. A outra perna desse banco é o propósito. Se leis são estabelecidas e se o exército age, então a economia pode funcionar. A economia tem que funcionar. Só que faltava um elemento que estava presente do século XVIII para trás. E o mundo sobreviveu melhor. Depois de 200 anos de experiência, sem essa realidade, as lideranças mundiais compreendem que agora é o momento de retornarmos àquela era. É preciso que haja um eixo de sustentação moral. É a 4ª perna, a igreja. Porque se a igreja dita as normas, a igreja pode fazer aquilo que os exércitos não podem fazer. O exército pode reprimir a violência, mas ele não pode gerar dentro do coração humano valores, para que não haja aqueles que são violentos. Percebe? Então essa é a estratégia. Unir o mundo, uma aldeia global, para que uma nova ordem, um novo poder sejam estabelecidos aqui. Nós não vamos conseguir terminar, mas aqui tem alguns dos sinais que surgirão nessa ação demoníaca
Paulo já nos advertia lá no livro, na sua carta à igreja de Tessalônica, que haveriam manifestações significativas de poder do próprio diabo. Esse texto diz que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. E se você for lá no grego, entender qual é a palavra traduzida ali por aparecimento, a palavra grega ali é parousia. Parousia é a mesma palavra utilizada para a segunda vinda gloriosa de Cristo, a sua manifestação em poder nos ares. E o que esse texto de Paulo nos diz é que haverá uma falsificação da segunda vinda de Cristo. Segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem. Por quê? Simplesmente porque eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Nós encerraremos na semana que vem a questão dos sinais. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Ou seja, essas passagens finais de Apocalipse 13, elas nos falam claramente sobre o estabelecimento de uma nova ordem mundial, em que os seres humanos estarão divididos em apenas dois grupos. Um grupo recebe o selo de Deus, e o outro grupo recebe o sinal da besta. A decisão é nossa. A quem nos submeteremos? Preciso lembrar você de que o Pai tem filhos vivos que fugiram de casa. Aguarda ansiosamente que eles retornem. Os seus pensamentos não encontram descanso. As suas alternativas de resgate não conhecem limites. Ele está disposto a receber de volta esses filhos que fugiram da casa do Pai. Deus abençoe você. Depois de tão bela mensagem, vamos concluir o nosso culto cantando o hino A Bela Cidade, 556. Da bela cidade, construída por Cristo Jesus, é murada de jaspe luzente, toda cheia de glória e de luz, e no meio da praça um rio, é qual fonte de vida eterna. Da glória celeste jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Das lindas moradas que Jesus foi no céu preparar, onde os crentes fiéis para sempre, muito felizes irão habitar, nem tristeza, nem dor, nem temores, entrarão na mansão paternal. Mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou
contou ao mortal. Tem o livro das vestes brilhantes, das coroas que os santos terão. Quando o Pai as chamar e disser-lhes, recebei a eternal galardão. Tenho lido que os santos na glória pisarão ruas de ouro e cristal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós sabemos que longe de querer preocupar-nos, deixar-nos estupefatos com a revelação da sua palavra, o que o Senhor deseja é que nós caminhemos seguros, conhecendo os tempos em que vivemos, mas nesse sentido, compreendendo que o momento final é chegado, que o seu reino avança rapidamente para redefinir, reconstruir a história desse mundo, é que nós queremos nos entregar ao Senhor mais uma vez. Amém, Senhor. Queremos colocar-nos como instrumentos nas suas mãos, instrumentos de reconciliação, para sermos anunciadores das boas novas. Amém, Senhor. Esperamos que o reencontro seja breve e pedimos-te que em Jesus Cristo o Senhor nos lave, nos transforme e nos aceite, hoje e sempre. Amém, Senhor.